Nesta aula vamos resolver este circuito, isto é, determinar as duas correntes que faltam usando o teorema de Thevenin. E para isso nós vamos simplificar uma parte do circuito, substituindo-a por uma bateria em série com uma resistência. Primeiro vamos determinar a resistência de Thevenin. Qual é que é o procedimento? No circuito original devemos abrir a fonte de corrente e curto-circuitar o gerador de tensão. O circuito resultante será esse. E determinamos a resistência equivalente entre A e B, que neste caso é fácil de ver, vale 10 ohms. Então a resistência de Thevenin vale 10 ohms. Para determinarmos a tensão de Thevenin, no circuito original abrimos o circuito nos pontos A e B. E devemos determinar qual é a tensão entre esses dois pontos. Por análise de circuito, a corrente nesse trecho do circuito vale 2 amperes. Aqui tem 10 volts e na resistência de 10 ohms nós vamos ter 20 volts. Consequentemente, por Kirchhoff, nós temos essa tensão que vale 30 volts. Então, a tensão de Thevenin vale 30 volts e o ponto B tem um potencial maior. Portanto, o circuito equivalente Thevenin será uma bateria de 30 volts em série com a resistência de 10 ohms. E este circuito é conectado neste circuito aqui. Isto é, uma resistência de 15 em série com uma bateria de 15 volts. Desta forma, podemos determinar esta corrente nesse trecho, que terá esse sentido, que nós chamamos de I1. E essa corrente, ela vale 30 mais 15, 45, dividido por 25 ohms. Então, essa corrente valerá 45 dividido por 25, que é igual, portanto, a 1,8 amperes. Então, se essa corrente vale 1,8, então essa corrente vale 1,8 ampere. Então chega nesse nó 1,8. Como sai 2, então obviamente, de acordo com Kirchhoff, esta corrente deve valer 0,2 amperes. Experimente resolver este mesmo circuito usando outros procedimentos. Por exemplo, resolva por Kirchhoff, resolva por superposição. Experimente fazer o balanço energético. O que é o balanço energético? Você tem receptores de um lado e geradores do outro. Calcule a potência de todos os receptores, some. Calcule a potência de todos os geradores, some. Tem que dar o mesmo valor. Então, no nosso circuito, quais são os receptores? Este 10 volts é um receptor ativo, quer dizer, ele está funcionando como se fosse uma bateria que está recebendo carga. Qual é que é a potência? 10 volts vezes 0,2 ampere, que dá 2 watts. Qual é a potência deste receptor? É R vezes I ao quadrado. Então, isso dá 10 vezes 0,04. Isso dá 0,4 watts. 0,4 watts. Qual é a potência dissipada nessa resistência? É R vezes I ao quadrado. Então, 1,8 ao quadrado, 1,8 ao quadrado, vezes 15.
Portanto, 48,6 watts. 48,6 watts. Precisamos saber se o gerador de corrente de fato é gerador de corrente. E para isso precisamos saber quanto vale a tensão nos seus terminais e qual é a polaridade. Então nós temos aqui, em cima desse 15 ohms, 1,8 vezes 15. 1,8 amperes vezes 15 ohms. Isto dá 27 volts. Como aqui tem 15 volts, então essa tensão ela vale 12 volts. Então esse é um gerador também. E qual é a potência do gerador de corrente? É U vezes I. É 12 volts vezes 2 amperes. 24 watts. Então, o primeiro gerador fornece 24 watts para o circuito. E o segundo gerador, de 15, a potência dele é 15 vezes 1,8. Então, 15 vezes 1,8. Isso dá 27, que somado com 24 mais 24 é igual a 51 watts. Então a soma das potências dos geradores é 51 watts, que deve ser a soma dessas potências também. Então por hoje terminamos. Até a próxima aula, portanto.